Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, sejam bem-vindos à resolução da questão 144 do caderno amarelo do Enem de 2020, ok? Então vamos lá. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento Então aqui as alternativas, ok? Pessoal, vamos tentar entender melhor essa questão. Olha só. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Então, olha só, eu representei aqui por C a casa desse motociclista e por D o destino. Então, de C até D, 500 km. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Deixa eu colocar isso aqui. Coloquei aqui, pessoal, quantidade de litros e a quantidade de quilômetros. Então, nós sabemos que com 5 litros, ele consegue rodar 100 quilômetros. Tá? Peraí, será que dá para usar aqui uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais? Vamos ver se essas grandezas são diretamente proporcionais. Se eu dobrar a quantidade de litros, é natural que a quantidade de quilômetros que ele possa rodar dobre? É natural. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Vou até botar aqui setas no mesmo sentido, para indicar que elas são diretamente proporcionais. E, curiosidade, se ele roda 100 km com 5 litros, com 1 litro ele roda quantos quilômetros? Ora, se essas grandezas são diretamente proporcionais, se essa daqui, litros, que estava em 5, eu puxei para 1 agora, quer dizer, eu dividi o valor inicial por 5. Então, se eu dividir uma grandeza por 5, a outra também tem que ficar dividida por 5. Então, 100 dividido por 5 dá quanto? Dá 20. Então, se ele roda 100 km com 5 litros, então ele roda 20 km com 1 litro. Ok? E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, representei por E, fica a 80 km do seu destino. Opa, peraí. Se o posto Estrela está a 80 km do seu destino e da casa dele ao destino são 500 km, então desses 500 km, 80 são do posto Estrela para o destino, então, consequentemente, 420 são da casa dele para o posto Estrela, ok? Deixa eu botar essas informações aqui. Ok, então ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Isto é, quando ele chegar no destino, ele vai rodar lá pelo destino, antes de voltar, 200 km, vai rodar por aqui. E depois é que ele volta. Né? Então, sai de casa, vai até o posto Estrela, abastece, roda mais 80 km, chega ao destino. Lá ele planeja rodar mais uns 200 km, depois mais 80 km de volta, abastece novamente e volta para casa. Né? A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento Pessoal, vamos ver inicialmente quantos litros ele vai gastar da casa dele ao posto Estrela. Da casa dele ao posto Estrela, que são 420 quilômetros. Só que a cada 20 quilômetros ele gasta 1 litro. Então, quantos litros ele gastou? É só eu pegar a distância, 420 quilômetros, e dividir por 20, porque a cada 20 quilômetros ele gasta 1 litro de gasolina.
Ok? Vamos fazer essa conta aqui. 420 dividido por 20. Aqui eu posso cancelar esse zero com esse. Ó. Eu posso fazer isso porque é como se eu estivesse dividindo numerador e denominador por 10. E aí ó, vai ficar 42 dividido por 2, que é igual a 21. Opa, então peraí. Da casa dele até o posto, ele já gastou 21 litros de gasolina. Só que o tanque da moto dele tem 22 litros. Então, quando ele chega para abastecer aqui, ele só tem mais 1 litro no tanque, ok? Pessoal, olha o que foi que eu fiz agora. Eu botei o seguinte, ó, do posto Estrela ao posto Estrela. Como assim, Caú? Quer ver? Ele vai ter que sair do posto Estrela, chega ao destino, roda mais 200 km no destino, começa a voltar, roda 80 km até chegar novamente ao posto Estrela, tá? Então, quantos litros ele vai consumir nesse trajeto do posto Estrela até voltar ao posto Estrela? Vamos ver a quilometragem que ele vai percorrer. Ó, 80 mais 200 no destino, já vai em 280, mais 80 de volta, são 360 quilômetros. Como é que eu vou saber quantos litros ele vai consumir? É só eu pegar esses 360 quilômetros e dividir por 20, porque a cada 20 quilômetros ele gasta 1 litro de gasolina. Vamos fazer essa conta aqui. 360 quilômetros dividido por 20. Cancelo esse zero com esse, né, que eu estou dividindo por 10, numerador e denominador. 36 dividido por 2 dá 18. Então, ó, para essa segunda parte, ele vai precisar de 18 litros de combustível no tanque. Então, olha só, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... E aí você vem aqui, ó, e tem o 18, só que não é 18. Por quê? Para o segundo trecho, ele realmente precisa de 18 litros. Só que ele saiu de casa com 22 litros e de casa até o posto Estrela ele gastou 21. Então ele ainda tem 1 litro no tanque. Então ele não vai precisar de mais 18 litros, ele só vai precisar de mais 17, já que ele tem 1 no tanque. Então ó, a resposta é a letra C. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.